muito bem-vindos a mais uma aula aqui pelo Direção Concursos. Hoje, como vocês bem sabem, é uma aula de redação, tudo bem? Ó, vocês já chegaram. É porque vocês não conseguem ver, mas tá todo mundo aqui do estúdio rindo. Rindo por quê? Porque nunca antes, na história de concursos públicos, né, nenhum professor apareceu tomando todinho. Só eu mesmo, né, ou melhor, só vocês mesmo pra inventar essa história. Culpa de quem? Culpa do Juninho. Culpa do Júnior, que... que simplesmente criou essa... Criou não, né? Ele me expôs, fez um exposed da professora, e aí, ó, todos vocês. O Todinho, gente, tá aqui. É claro que tá aqui. Promessa é dívida. Tá aqui, gente, tá aqui o Todinho. Eu já deixei aberto aqui pra eu ir tomando, né? É claro. E aí, ó, sempre... Ah, o Maicon já chegou. Maicon, você podia hoje, ó, não quero uma pizza, porque pizza não combina com o meu Todinho, entendeu? Mas você poderia, por exemplo, me oferecer um bolo, uma bolacha, que bolacha combina com o meu Todinho. Não é isso, gente? Então, ó, promessa é dívida. Promessa é dívida, né? Então, tá aqui o meu Todinho, como a gente tinha conversado, como a gente tinha prometido, né? Coisas de vocês, que vocês inventam. Eu quero ver hoje se vai rolar like, chuva de like, né? Tomara que ele seja infinito, como foi da última aula, né? Tomara. Tá geladinho, tá bom, viu? Tá muito bom. Então, olha só, vamos começar. Não tem não, é Todinho mesmo, bebida de criança. Então, olha só. Ai, gente, então, ó, hoje a gente vai começar a nossa aula de redação. Rodrigo, é claro que é bolacha, né? Com uma boa sulista, eu tenho certeza que tem mais sulista aqui no chat. Comentem aí, gente, é ou não é bolacha? Só os sulistas comentando, por favor. É bolacha, com certeza. Então, ó, na aula de hoje, eu preparei para vocês, claro, um tema inédito de redação, só que além deste tema de redação, eu também resolvi fazer uma aula um pouquinho diferente, a pedido de vocês, tá? No meu direct, eu recebo muitas mensagens de alunos pedindo para mim para que eu desenvolvesse uma redação aqui com vocês, mais uma, né? Apesar da gente já ter uma redação disponível no site. Então, eu já vou falando para vocês como que vai ser a aula de hoje. A aula de hoje, nós faremos, então, uma redação de um tema que eu trouxe aqui, especialmente, é claro, para vocês, beleza? Eita, que a professora, ó, já tá derrubando o negócio aqui, né? A caneta tá dando aquele trabalho e pronto, eu já vou trocar de caneta, porque senão vai meu salário só para pagar outra caneta aqui. Então, olha só, vamos fazer o seguinte? Você já sabe como é que funciona, mas durante as nossas aulas, né, eu vou conversando com vocês em algumas pausas, tá bom? Então, durante a aula mesmo, eu não consigo aqui, de fato, fazer a interação. Mas guardem as perguntas de vocês para os nossos intervalos. Ó, Todinho com bolacha combina, não combina? Eu acho que combina. Então, vamos lá, gente. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia Bastos, responsável aqui no Direção Concursos pela parte de redação discursivas. E hoje nós começamos, então, a nossa aula para desenvolvermos, né, um tema de redação inédito para vocês. Hoje, diferentemente das nossas outras aulas, dos nossos outros encontros, eu resolvi, né, a pedido de vocês, desenvolver uma redação aqui sobre um tema. Porque vocês sempre me pedem, professora, por favor, desenvolve um tema com a gente, porque é diferente quando a senhora faz, parece que eu consigo entender melhor como uma redação discursiva funciona, tá bom? Então, a pedido de vocês, eu trouxe hoje, então, né, esta ideia aqui, a pedido de vocês, e eu trouxe um tema, né, sempre inédito, é claro. E é claro que vocês já sabem que eu quero, é óbvio, sempre a sua ajuda, né, para essa redação. Já vai pensando aí no que você poderia escrever neste tema que eu trouxe aqui hoje, beleza? Vamos lá na tela, então? Vamos começar? Olha só,
né? Então, o nosso tema, lembrando que eu sempre trago isso aqui para vocês, né? Sobre os elementos de uma redação. Então, esse aqui é a planilha da Sesgran-Hill, o que a Sesgran-Hill gosta, né? Como ela analisa a redação dela, tá? Então, lembrando que ela sempre faz uma adequação ao tema, né? Ou seja, se você tratou do tema, se você se adequou ao tipo, que é uma dissertação argumentativa, se você utilizou os mecanismos de coesão, lembrando que é tanto de referenciação quanto de sequenciação, ou seja, se você utilizou os pronomes, se você utilizou, por exemplo, os conectores, né, que conseguem unir os parágrafos, as ideias, se você selecionou, organizou, relacionou de forma coerente os seus argumentos, ou seja, lembrando aqui que não basta você citar um argumento. Este argumento que você citar na sua redação, ele deve estar conectado com o seu texto, tá? Não basta só eu citar. Por exemplo, Letícia, eu coloquei um dado, coloquei todas as informações que minha banca queria e mesmo assim ela descontou nota. O que será que pode ter acontecido? Pode ser que você não desenvolveu completamente aquela informação, aquele argumento que você levou, né, para a sua redação. Então lembre-se que não basta você citar, você tem de citar e esta citação, este argumento, este dado, essa causa e consequência, essa exemplificação, tudo que você trouxer dentro do seu texto, aquilo deve estar conectado, beleza? Tranquilo? Vamos lá então na tela comigo aqui. Além disso, né, você tem que ter ali um domínio em relação à parte gramatical. Então aqui, ó, no último elemento, que é o elemento E, a sua banca vai cobrar de você toda a parte gramatical. Isso quer dizer que aquela parte de regência, de concordância, de crase, de acentuação, tudo isso está presente aqui na E, beleza? Tranquilo? Isso aqui eu sei que você já sabe, mas é sempre bom lembrar, né? Então, vamos dar sequência aqui na nossa correção. E o nosso primeiro texto, deixa eu puxar aqui minha régua. O nosso primeiro texto fala assim, olha lá. Texto 1, lembrando, né, que a Sesgran-Hill ela gosta muito de trabalhar com textos motivadores. Então, na sua prova, esteja ali preparado para vocês estarem em contato, né, com 2, 3, até 4 textos motivadores. É uma característica da própria Sesgran-Hill, beleza? Então, olha só. Texto 1. Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia Política de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que, para cada hora gasta navegando nas redes sociais, cerca de 16 minutos de trabalho são perdidos. Ao longo do mês, isso totaliza 8 dias. Olha o tanto de tempo que a gente perde, né? A menos de trabalho. Ou seja, esse número equivale a aproximadamente 25% a menos de produtividade, em média, para a empresa. Bom? Então, este é o nosso primeiro texto, que ele vem falando sobre o uso ali, né, navegando nas redes sociais, tá? Observe que ele vem falando principalmente de redes sociais, tá bom? E aí, vamos lá, texto 2. Segundo a Marketing Sherpa, 95% dos adultos entre 18 e 34 anos segue marcas nas redes sociais, mas todas as faixas etárias apresentam percentagens acima dos 70%. Ainda que a pesquisa tenha sido feita no mercado americano, a tendência não é tão diferente no Brasil. O país é responsável por 10% do tempo gasto nas mídias em todo o mundo, ficando em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com a Comscore. Hoje em dia, o avanço tecnológico, a facilidade de acesso à internet e as mudanças na jornada do consumidor, as redes sociais são uma oportunidade de conquistar o público-alvo nos primeiros momentos, por meio de conteúdo de qualidade, informação e interatividade sem excesso de anúncios, fechou? Então, este aqui foi o texto de número 2. Como vocês podem perceber, né, mais uma vez nós estamos falando de tecnologia, né?
Exatamente porque eu já disse em todas as nossas aulas que eu aposto muito em temas de tecnologia para esta prova do Banco do Brasil, tá? Então, pelo menos é a aposta que eu tô fazendo, espero que eu esteja certa. Mas é claro que eu também já falei aqui que o estilo da César Hill também poderia ser cobrar, né? Por exemplo, ali, um tema sobre sustentabilidade, que ela também gosta bastante, né? Alguma coisa em relação à assistência ali, mas que não é muito o estilo dela, mas ela ainda já cobrou em algumas provas, né? E a parte de gestão. Então, gestão e tecnologia com certeza são as minhas duas principais apostas, tá? Sempre, né, normalmente ali ligado à parte empresarial. Uma dica que eu dou para vocês, a Banca Sesgran Hill, nos últimos concursos dela, nas últimas provas, ela deixou temas, né, em relação à gestão ligados à parte empresarial. Só que ela não deixou claro, né? Às vezes o aluno pergunta para mim, Letícia, se por um acaso fala ali da parte empresarial, eu tenho de falar, por exemplo, do Banco do Brasil, já que é o concurso do Banco do Brasil? E aí que a gente teve lá o último tema de 2018, que foi sobre filantropia ou competitividade, né, ali no mundo corporativo, empresarial, você não precisa citar o Banco do Brasil. Quando ela falar de assim para você empresa, e ela vai falar, né, se ela trouxer temas empresariais, ela vai falar para você empresas. E não necessariamente você precisa falar sobre o Banco do Brasil, tá? Quando ela falar de empresas para você, você pode citar exemplos, se você quiser, exemplos ali de empresas privadas, públicas, né? Ou ainda de pequenas e grandes empresas. Não fique preso apenas ao Banco do Brasil. Letícia, inclusive, pode citar os concorrentes? Claro que pode, né? Ninguém vai descontar nota de você caso você faça isso, não, beleza? Então, vamos lá. Qual que é o nosso tema, então? O nosso tema é o seguinte: uso, né, das redes sociais, aliada ou inimiga das empresas. Observe o seguinte, o seu tema, ele traz duas possibilidades para você. Você deveria defender se ela é uma aliada ou se ela é uma inimiga das empresas. Se você for defender, por exemplo, a primeira vertente de aliado, você vai ter que dizer se é aliado e vai ter que dizer o porquê. Se você for citar que ela é inimiga, você vai ter que dizer que é uma inimiga e vai ter de dizer também o porquê. Então, você vai ter que pensar o seguinte na sua prova: qual que é a minha opinião sobre o assunto? E principalmente eu te perguntaria, qual caminho seguir? Qual é mais fácil? Defender que é uma aliada ou defender que é uma inimiga? Na minha redação, eu vou vir pensando que é uma aliada. Eu, Letícia, acho mais fácil de vocês defenderem sendo uma aliada do que, por exemplo, serem aqui como inimiga, tá bom? Até mesmo porque nós temos várias empresas hoje em dia utilizando redes sociais para cada vez mais alcançar público, cada vez ficar mais conhecidos, tá? Então, vamos lá. Ó, lembrando, né, sempre que estes elementos que eu trago aqui para vocês, né, é sempre Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V ali das orientações da banca, tá? Então, né, o que você precisa ter? Mostrar domínio da escrita padrão, manter a abordagem nos limites da proposta, né? Fazer um texto dissertativo argumentativo, obviamente, porque é a nossa tipologia, demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista, até mesmo porque nós estamos falando de uma dissertação argumentativa e é claro que você tem de ter ali um texto entre 25 linhas e 30 linhas, tá? Então, 25 é o mínimo, 30 linhas é o máximo. Letícia, essa informação aqui, né, do número de linhas, está no meu edital? Não tá, tá? Essa parte aqui da quantidade de linhas, normalmente nós encontramos dentro da proposta, tá? Então, a gente precisa, na verdade, esperar o dia da sua prova para saber qual que é o mínimo, qual que é o máximo de linhas que a sua banca vai cobrar. Na verdade, a banca ela não vem saindo muito disso aqui com os editais anteriores. Então, eu também acredito que neste edital vai ter uma média ali de 25 a 30 linhas. É claro que vai poder, Letícia, escrever mais de 30 linhas? É claro que não. 30 linhas será sempre o limite, beleza? Então é o seguinte, observem que a sua banca, sua banca não, né? Eu aqui no caso, com o meu tema, olha só, observem que a minha parte aqui do tema, ele vem trazendo o ou,
tá? Essa parte aqui seria o principal elemento para você começar a pensar na sua redação. Lembrem-se do seguinte, a sua banca vai te dar o tema e toda vez que ela trouxer um conector, você tem de analisar. Esse conector me mostra o quê? Eu posso falar dos dois? Observem que ela vem perguntando para você ou. Isso quer dizer que você não pode falar que é os dois, você vai ter que escolher um caminho, certo? Então, ou é um ou é outro. Ou as redes sociais é uma aliada, ou o uso dela é inimigo. Então, você tem que primeiro pensar. Se fosse para você falar dos dois, a gente teria aqui um conector aditivo, mas o ou, lembrando que ele é um conector alternativo. Isso quer dizer que você tem de fazer uma escolha, né? É isto que uma conjunção alternativa te mostra, fechou? Bom, agora é o seguinte, eu vou fazer a redação com vocês? Sim, eu vou fazer uma redação. Só que, lembrem-se que eu vou fazer em uma tela. Isso quer dizer que a minha tela não tem quantidade de linhas, né? Então, pode ser, para quem for anotar, pode ser que no seu caderno aí de redação, pode ser que passe de 30 linhas, obviamente, ou pode ser até que fique ali, às vezes, não sei, né? Menos de 25 linhas. Se isso acontecer, ou você vai tirar argumentos ou você vai botar argumentos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é claro que eu vou fazer num quadro, então pode dar um pouquinho de diferença em relação à quantidade de linhas, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. Observem o tema, ó. Uso das redes sociais, aliado ou inimiga das empresas. Pergunta para vocês. Neste ponto, eu tenho um problema? Não tem um problema, concordam? Aqui não é um tema que me pediria, por exemplo, uma solução. Porque eu não tenho um problema. Então, a minha conclusão, eu não vou precisar trazer uma solução para o meu texto. Logo, a gente vai fazer o que a gente chama ali de uma conclusão que vai fazer um apanhado geral, né? Então, eu vou pegar tudo que eu tenho dentro do meu texto e vou fazer uma conclusão, sem pensar em solução, exatamente porque a gente tem 0 problemas aqui, tá bom? Fechou? Vamos lá, então, para a gente começar. Olha lá, deixa eu apagar aqui. Vou pegar uma outra tela, né? Uma outra tela aqui pra gente. E a partir daqui, nós faremos a nossa redação. É claro que eu vou montar com vocês 2 desenvolvimentos, porque pra gente, né, fica mais fácil, né? Fazer 2 desenvolvimentos do que 3 desenvolvimentos. E aí, ó, minha gente, vamos lá então. Eu vou começar com vocês. A gente começa com a nossa introdução. Introdução. Fechou? Então, vamos lá. Lembrando que na sua introdução, o que você tem que deixar claro? Na sua introdução, você vai deixar claro qual que é o tema e assim também na sua introdução, você vai ter que deixar claro qual que é a sua tese. Lembrando que é diferente, né? O tema, ele é o assunto que a sua redação te dá. Eu tô me vendo aqui, eu tô com um chifrinho na minha cabeça que tá me incomodando. Esse cabelo aqui tá com... Não tem, gente? Ó, um chifrinho bem aqui. Então, ó, quando a gente tá fazendo uma redação, a sua introdução, né? E não saiu ainda, tá me incomodando. A sua introdução tem que deixar claro qual que é o tema, claro. E aí você pode fazer ou escrever o próprio tema que a sua banca te dá, né? A parte principal ali. Ou você pode, por exemplo, trabalhar palavras, né, que sejam sinônimas para falar do mesmo assunto. E, além disso, você tem que deixar claro a sua tese. Letícia, o que era tese mesmo? Tese é a sua opinião sobre um assunto. Isso quer dizer que na sua tese você vai deixar claro, né? Se você acha que é mais um desafio lá, ou se ajuda ou se estrova, né? Então, olha só, vamos lá. Então, ó, vamos lá. Na sua introdução, a gente poderia começar assim, ó. De acordo com lembrando, tá? A minha introdução, depois, se vocês quiserem irem diminuir ou aumentar, aí fica a critério de vocês. Beleza?
Então, olha lá, de acordo com pesquisas recentes, ó, só para eu comentar aqui algo com vocês, né? Observem que eu coloquei o onde bem aqui no meu texto, né? E em alguns momentos, né, para quem assiste as aulas, até quando eu já corrigi redação aqui com vocês, eu vim retirando o onde de algumas redações. Por quê? Lembra que o onde, ele é específico para lugar, né? País é um lugar? É. Então, se ele é um lugar, eu posso utilizar o onde, tá? Poderia ser outros pronomes relativos, por exemplo? Poderia. Mas como é um lugar, eu optei aqui pelo onde, tá? Só chamando a atenção disso com vocês, para quando vocês forem escrever uma redação, vocês se lembrarem desses conectores. Porque eu sei que muitas vezes fica bonito você utilizar o onde, né? Só que nem sempre é certo. Então, toma cuidado, tá bom? Então, ó, vamos lá. Então, de acordo com as pesquisas, o terceiro país onde tá? Passo mais tempo na internet. Eu vim colocando, ó, fazendo uma afirmativa, tá? E trazendo um dado já na minha introdução. Isso eu tô fazendo. Peraí, deixa eu terminar de escrever. Mais tempo na internet, segundo, com o maior número de usuários nas redes sociais. Ó, vocês concordam comigo que esse aqui é meu tema? Então, ó, eu venho trazendo um dado aqui já para puxar com vocês, né, o tema, tá? Eu posso fazer isso, Letícia? Pode, não tem problema. Eu posso, tá vendo que eu não tô argumentando nada, tá? Letícia, eu não trarei aqui sei lá, no meu lugar da introdução não pareceria que eu estaria fazendo, por exemplo, um desenvolvimento? Não, por que não? Porque tá vendo que eu não estou argumentando, eu estou trazendo uma afirmação para vocês e dentro dessa afirmação eu já venho trazendo um tema, o tema, né? Então observem que só essa afirmação junto com o tema não parece que é um desenvolvimento, tá bom? Então, só para vocês, para quem tiver dúvida, tá? Então, ó, de acordo com pesquisas recentes, o Brasil é o terceiro país onde os seus cidadãos passam mais tempo na internet, o segundo com maior número de usuários nas redes sociais. Então, aqui, ó, usuários nas redes sociais já puxa para o meu tema, certo? Então, vamos lá. O que eu poderia vir falando aqui das redes sociais? Esse é o meu tema, então, lembrando. Aí eu poderia continuar. Atentas a esses Agora eu vou colocar o quê? Eu vou botar a minha tese, tá? Então, atentas a esses dados. E a inversão dos consumidores ó, minha tese, tá? Então eu vou defender, certo?
Então, atentos a esses dados e a imersão dos consumidores na era digital, as empresas passaram as redes sociais como oportunidade. Para quê? Eu vou defendendo, vou para alavancarem ó, o que eu vou fazer agora? Sendo por isso, agora eu vou falar, ó. Grandes aliadas das empresas. Ou seja, o que eu tô fazendo? Tô defendendo. Então, pronto, ó. De acordo com pesquisas recentes, o Brasil é o terceiro país onde seus cidadãos passam mais tempo na internet e o segundo com maior número de usuários nas redes sociais. Ponto. Isso aqui é a minha afirmação. Dentro dessa afirmação, eu trago o meu tema, né? Tá aqui, ó, tema dos usuários, né? Tema. Aí, ó, atentas a esses dados e a imersão dos consumidores na era digital, as empresas passaram a enxergar as redes sociais como oportunidade. Aqui eu já venho mostrando para o meu examinador que eu estou pendendo aqui para a defesa, né, dessas redes, para alavancar o seu negócio, sendo por isso consideradas grandes aliadas das empresas. Aqui, de fato, eu venho mostrando a minha tese. Então, observem o seguinte. Observem que na minha redação eu peguei, né, toda aquela parte do tema que perguntava se era aliada ou não, e eu já trouxe aqui, ó, eu tô afirmando para o meu examinador o seguinte, olha, da sua pergunta que você fez, né, se era uma aliada ou não, eu já venho dizendo para você que ela é sim uma aliada. Ou seja, eu já apresentei para o meu examinador a minha posição. Ele já sabe qual é a minha opinião, qual vai ser o ponto de vista que eu vou defender em todo o meu texto. Isso quer dizer que eu já apresentei para ele que é uma grande aliada, beleza? Tranquilo? Fechou? Então, vamos lá. Seguindo aqui, então. Aqui a gente fez a nossa introdução. Eu já falei para você que vai ser uma aliada. E agora já fiz, né, uma afirmação de cunho geral, tá? E a partir daqui eu vou agora montar todo o meu texto, tá? Só que agora eu tenho que pensar o seguinte. Eu falei que ela é uma aliada. Agora lascou, né? Porque eu falei que ela é uma aliada, eu vou ter que falar por quê, tá? Então, este porquê é uma aliada, ele vai estar onde? Ele vai aparecer nos meus desenvolvimentos. Então, lá no D1 e no D2, quem que eu vou apresentar? Eu vou apresentar quais são estes elementos que corroboram para ser uma aliada, certo? Então, é isso que eu vou ter que apresentar lá dentro do meu texto. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Ó, o problema, lembrando o seguinte, eu posso copiar palavras-chave dos textos? Posso, até mesmo porque os próprios textos motivadores, né, com o meu tema vão, obviamente, corroborar para isso. O meu tema são ideias que estão no meu texto motivador. Quando eu falo que ela é uma aliada, isso não é cópia, tá? Por que não é cópia? Exatamente porque já vem aquele elemento chave, né? Então, por exemplo,
citar palavras-chave que estão no meu texto, não tem problema, até mesmo porque se a gente está falando de rede social, eu vou ter de citar a rede social, não tem como eu não citar. Assim como não tem como eu citar a palavra aliado. Fechou? Tranquilo? Então, vamos lá. Só deixa... Ô, gente, vocês estão falando de copiar texto motivador? Não tem cópia do texto motivador aqui, não? De onde vocês tiraram isso? Não tem nada de texto motivador. Os dados não podem. Não pode copiar nada do texto motivador, tá? Não tem nada, não tem dado do texto motivador aqui. De acordo com a Pesquisa Brasil, é o terceiro país onde você passa mais tempo na internet. O segundo com maior número. Ó, vamos lá. De onde vocês tiraram isso? Deixa eu voltar aqui. Ó, não tem falando isso. Ó, tá? Não tem nada falando isso de vocês. Tá falando aqui que a gente passa muito tempo nas redes sociais. Mas até aí, isso é óbvio. Isso não é copiar o texto motivador. Já que o avanço tecnológico está tão grande, nós estamos utilizando mais o celular. Isso não é cópia, tá? Isso é até uma informação óbvia, tá bom? Fechou? Então, vamos lá. Beleza? Vamos seguindo. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Então, vamos lá. Então, ó, a gente já fez, aliás. Então, nós já fizemos aqui, né, a nossa introdução. Agora, nós vamos para o nosso primeiro desenvolvimento, fechou? Agora sim, eu vou começar, agora que eu vou começar o meu desenvolvimento, agora que eu vou começar a argumentar. Até ali, eu só tinha feito uma introdução. Isso quer dizer que, na introdução, eu posso fazer afirmações de cunho geral, como eu fiz na minha introdução, tá bom? Só que, na minha introdução, eu não estou argumentando. Lembra que eu falei isso para vocês? Na minha introdução, eu não estou argumentando. Na minha introdução, eu estou apenas apresentando o meu tema e a minha tese. Agora que eu vou começar a fazer, de fato, os meus argumentos. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Seguindo aqui, então. Ó. Como, né, vocês já sabem, com quem que eu vou começar? Com mormente. Para quem não sabe, mormente. Em primeiro lugar, inicialmente, tá? Tudo isso. Então, ó, mormente, claro, ressalta-se. Tô encostando aqui no... Vai ficar cheio de risquinho, tá? Só por causa da minha mão que tá encostando. Então, ó, de novo, eu estou reafirmando a minha tese, né? Então, ó, mormente, ressalta-se a existência de vantagens. E já lembrando que ele fala de empresas, né? Então, para as empresas ó, estratégia, né? Estratégia de quê? De negócio. Então, ó, a minha primeira afirmação do desenvolvimento 1. Né? Então, só para colocar aqui para quem estiver chegando. Então, ó,
Normalmente, ressalta-se a existência de vantagens para as empresas que usam as redes sociais como estratégia de negócio, tá? Então, aí olha só. Entre elas, agora eu vou falar, porque eu fiz uma formação de novo. Eu comecei meu desenvolvimento 1 fazendo uma formação de cunho geral. Só que eu deixo claro aqui que ele, ó, como estratégia de negócio, traz vantagens para essas empresas com estratégia de negócio. Só que tá vendo que se eu... Qual que é o problema de algumas redações, né? O aluno, normalmente, ele vem, traz uma afirmação dessa. O que eu vou fazer com essa afirmação agora? Eu vou destrinchar essa informação. Eu vou começar a ser agora mais específica. Eu vou falar, por exemplo, qual poderia ser essa estratégia para aqui, ó, para as minhas redes sociais, né? O que seria essa estratégia de negócio? Então, tá vendo que agora eu vou desenvolver o que eu já disse, tá bom? Então, eu trouxe uma informação aqui, né, de cunho geral, né? E agora eu vou aprofundar, tá bom? Então, olha lá. Que usam as redes sociais como estratégia de negócio. Então, ó, agora eu vou começar. Lembrando que eu estou fazendo a redação em uma tela, né? Então, pode ser que passe um pouco da quantidade de linha que é ideal entre elas. Ó, não é nas redes sociais que as empresas conseguem divulgar, que é uma divulgação basicamente gratuita, né? Se eu tenho um site, né? Eu tenho que pagar por ele, por exemplo. Mas uma rede social, sei lá, Instagram, ele não, a marca não precisa pagar para usar o Instagram, a não ser que ela pague um patrocinado, mas são coisas diferentes. Então, ó, entre elas, posso destacar que se trata de um excelente portal. Para quê, gente? Para divulgação de marca, né? Da marca. De marca, né? Porque eu não estou citando uma marca específica. De marca. De marca. Por quê? Haja vista. Tem muitos ou poucos usuários no Instagram, por exemplo. A grande quantidade de usuários. Ops. De usuários. Usuários. Divulgação, haja vista grande quantidade de usuários das redes. Ponto. Eu vou continuar. Potencial de alavancagem. A grande potencial de alavancagem das vendas. Ou seja, ali nas redes, né, eu permito que até vender mais do que, por exemplo, ficar só no meu site. Né, alavancagem de vendas. Pois a exibição dos produtos interesse dos consumidores. Os consumidores. Assim, vou encerrar agora. Assim
Segundo dados do. Agora eu vou citar um órgão do Instituto de Inteligência de Mercado, que é o Ibramerc, as empresas que já aderiram ao uso das redes sociais ganham, acho que ganham, né? Acho que fica melhor. Ganham cerca de 42% de visibilidade a mais. Sei, a mais para a marca, sei lá, para a marca. Ó, vamos lá. Então, Mormente ressalta-se a existência de vantagens para as empresas que usam as redes sociais como estratégia de negócio. Entre elas, pode-se destacar que se trata de um excelente portal para divulgação de marca, haja vista a grande quantidade de usuários das redes. Há forte potencial de alavancagem, né? Aqui eu poderia ter colocado um conector. Além disso, né, assim sendo, não sei, poderia colocar um conector aqui. Há forte potencial de alavancagem das vendas, pois a exibição dos produtos desperta o interesse dos consumidores. Assim, segundo dados do Instituto de Inteligência de Mercado, Ibramerc, as empresas que já aderiram ao uso das redes sociais ganham... aqui é sem vírgula, eu vou deixar como uma restritiva, né? Ó. As empresas que já aderiram ao uso das redes sociais ganham cerca de 42% de visibilidade a mais para a marca. Letícia, tem palavras repetidas no seu texto? Tem. E aí, agora eu tô fazendo a minha cabeça e eu não vou parar para ficar pensando em sinônimo. Aí, na sua casa, você vai abrir um trem chamado Dicionário de Sinônimos, que é disponível disponível aí na internet. Você vai pegar lá o seu dicionário de sinônimos e vai trocando, tá? Então, ó, lembrando que linha de caderno é diferente da linha da folha mesmo. E, como eu disse para vocês, eu estou fazendo em uma tela. Não estou conseguindo pensar, né, ali em espaço, até mesmo porque eu estou, de fato, fazendo em uma tela. Então, você que vai fazer no seu caderno, você vai tirar elemento, vai tirar algum período, alguma coisa, tá? Então, eu não sei o que você vai fazer, mas vai dar um jeito aí. Até mesmo porque eu não consigo aqui pensar em quantas linhas dá, né, gente? Então, vamos combinar. Não exijam de mim um caderno aqui, que aí vocês querem demais também. Então, ó. Então, aqui, Letícia, você validou a sua argumentação? Né? A sua argumentação aqui está validada? Sim. Tá vendo que eu venho falando, ó, algumas coisas no meu texto, né? Venho falando sobre esse aumento de venda, tá? E depois eu venho fazendo o seguinte. Venho respaldando a minha informação com o Instituto de Inteligência de Mercado, uma pesquisa, tá bom? Então, amormente ressalta-se a existência de vantagens para as empresas que usam as redes sociais como estratégia de negócio. Entre elas, posso destacar que se trata de um excelente portal para divulgação de marca, haja vista a grande quantidade de usuários das redes.
a forte potencial de alavancagem das vendas, pois a exibição dos produtos desperta, né? Então, ó, pois a exibição, singular, desperta, singular, o interesse dos consumidores. Assim, segundo dados do Instituto de Inteligência de Mercado, as empresas que já aderiram ao uso das redes sociais ganham cerca de 42% de visibilidade a mais para a marca. Observem o seguinte, eu optei por não colocar vírgula aqui, ou seja, eu optei por não transformar a minha oração. Eu, sem vírgula, lembrando que ela fica como restritiva, certo? Isso aqui vocês têm que estudar ali um pouquinho de gramática para conseguir compreender a diferença, né? Beleza? Então, ó, deixei aqui, né, restringir exatamente porque eu tô falando que apenas as empresas que aderiram ao uso das redes sociais ganham cerca de esse percentual aqui, esse aumento, né? Se eu deixo aqui, transforma em explicativa, por exemplo, dá a impressão que todas essas empresas já fazem isso, né? E não são todas as empresas ainda, tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, ó, vamos lá. Meu primeiro desenvolvimento tá feito, tá? Tá pronto aqui para vocês. Então, de fato, respaldei, trouxe informações. De fato, continuo na mesma linha, tá? Ó, de falando aqui de vantagem. Parabéns, né, Letícia? Deixa eu mudar aqui pro quadro. Ai, meu Deus. O que eu fiz, minha gente? De vantagens, pronto. Aí, ó, de vantagens. Então, de fato, eu tô mantendo a mesma linha ali, né, de vantagens, tá? Então, tô ainda trazendo informações para isso. E aí nós vamos, beleza? Então, ó, fechou. Vou apagar, tá? Pra gente fazer o meu D2, ou seja, o meu desenvolvimento 2, tá? Pra gente trazer informações aqui. Então, ó, vou botar um conector, né? Então, vou colocar assim, ó. Eu já falei dessa existência de vantagens, né? Falei dessa participação das vendas, esse aumento de vendas dentro das redes sociais, certo? Agora, eu também vou falar dessa visibilidade que as empresas ganham em relação às próprias ações, tá? Ou seja, as ações que são empresariais, beleza? E que isso, por exemplo, de que forma isso corrobora, tá? Então, ó, eu vou falar. Então, eu falei do aumento das vendas, né? E vou falar também sobre o comportamento da empresa. Porque colocar, né, publicar esses comportamentos dessas empresas nos sites, nas redes sociais, isso aumenta a própria visibilidade da empresa. Essa empresa tem bom comportamento, né, e ela publica isso nas redes sociais, se tornando público, ali você vai falar, nossa, olha que legal, né, olha que bacana. Por exemplo, digamos que a direção faça, não sei, trabalho voluntário. Nos finais de semana, a gente vai para alguma comunidade dar aula, por exemplo. Digamos que a direção tivesse um programa. E aí a direção publica isso nas redes sociais. Isso faz com que os usuários, né, que os consumidores desse produto do direção, eles olhem e falam, poxa, que bacana, né? Olha que legal. Então, a gente faz essa publicação de fato para se tornar público essa minha informação, tá? Tudo pensado. Então, ó, vamos lá, vamos seguindo. Vou falar sobre isso. Beleza? Que a gente pode usar. Então, ó, além, ó, meu conector da divulgação, além da divulgação de produtos, que foi o que nós falamos, certo? A corporação
qual ação? Lembra? A gente vai deixar genérico para que eu possa vir desenvolvendo, aprofundando, né? Principalmente, vou citar um campo agora. Campo da responsabilidade socioambiental. O Sescran Rio ama temas, inclusive, socioambientais, né? Socioambiental. De fato. Por vídeos. Informativos. Pode ser evidenciar, né? Então, por ali, né? Então, de fato, por vídeos informativos que ficam onde? Lá nas redes sociais, né? Pode-se evidenciar as contribuições da empresa para a sociedade, por exemplo, para a sociedade. Fechou. Aí, portanto, com isso, portanto, promove-se fortalecimento da imagem. Obviamente que se a gente vê um posicionamento da empresa, um posicionamento dela, por exemplo, ali ligado ao socioambiental, né, uma responsabilidade socioambiental, sei lá, a empresa desenvolve vários programas verdes para ela, né? Tem várias paradinhas que a empresa desenvolve. Com certeza, nós veremos isso com bons olhos, né? Nós olharemos e falar, poxa, isso quer dizer que, ó, portanto, então, com isso, para o nosso fortalecimento da imagem. E é um fortalecimento, obviamente, positivo, né? Então, fortalecimento da imagem da marca. E o aumento da identificação de quem? Dos clientes para com a empresa. Pode utilizar para com, Letícia? Sim. Inclusive, quando você quer trabalhar
mais uma relação mais chique, digamos assim, utilizo para com, tá? Para com a empresa. Fechou? Que também são aspectos favoráveis para os aumentos ali das vendas. Então, esse aqui seria o D2, tá bom? Então, ó, vamos lá. Aqui, a gente tem, ó, então, no D2, além da divulgação de produtos, a corporação pode dar visibilidade às suas ações, principalmente no campo da responsabilidade socioambiental. De fato, por vídeos informativos e campanhas, pode-se evidenciar as contribuições da empresa para a sociedade. Portanto, com isso, promove-se o fortalecimento da imagem da marca e o aumento da identificação dos clientes para com a empresa. Letícia, você não respaldou, não validou o seu argumento. Validei. E como que eu validei aqui? Validei utilizando a consequência. Qual que é a consequência dessa causa? De manter, por exemplo, bons hábitos e publicar na internet. Eu fazer o quê? Ó? Portanto, com isso, promove-se o fortalecimento da imagem da marca. Tá vendo que eu fiz uma causa-consequência aqui? Ou seja, para quem está estudando, vocês já perceberam que, né, inclusive no nosso material, tem lá os elementos, as formas como você pode, como é que fala? Validar as suas argumentações. E uma delas é por via, né, causa e consequência, beleza? Então, aqui a gente tem a causa e consequência que eu acabei de validar o meu segundo desenvolvimento. É claro que, tá vendo que é mais fácil nós fazermos 2 desenvolvimentos do que 3, exatamente pela quantidade de linhas, né? Porque fazer 2, eu acho, inclusive, né? Essa é uma opinião minha, particular. Claro que você pode encontrar outros professores com opiniões divergentes, né? Aí eu vou dizer o seguinte para você: você tem de encontrar o melhor caminho para você, porque cada aluno tem o seu estilo. Eu, Letícia, como, por exemplo, aluna, quando eu vou escrever, o meu estilo é ter 2 ideias para eu conseguir escrever mais dentro delas, porque eu sou prolixa. Eu, Letícia, sou prolixa. Eu não consigo ser uma pessoa que fala pouco, por exemplo. Para quem é meu aluno, já deve ter notado isso, porque eu falo para um caramba, né? Então, aqui nas aulas é assim, imagina escrevendo uma redação. Então, eu prefiro fazer 2 argumentos, desenvolver bem os 2 argumentos, do que fazer 3 argumentos e falar pouco nos 3, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, aqui é o meu D2. Aí, nós vamos para a nossa conclusão agora. Lembrando que, de novo, se eu não tenho um problema, não tem por que eu trazer uma solução, né? Então, agora a gente pensa em uma conclusão em que eu vou simplesmente trazer ali um resumo do que eu já fiz. Fechou? Tranquilo? Então, vamos lá. Vou apagar. Para quem quer dar um print, dê aí. Enquanto isso, aproveito para beber minha água. E vamos lá. Segundo. Agora eu venho para a parte da conclusão. Fechou? Vamos falar então agora da última parte da nossa redação, que é a nossa conclusão, né? De boa, tranquilo. Lembrando que a conclusão, então, é a última parte do seu texto. O texto, a parte que você deve fechar as suas ideias. Fechou? Então, vamos lá. Aí, lembrando, não sei se vocês se lembram, mas ali no D2, eu utilizei um portanto para fechar. Letícia, mas aí o portanto não é conclusivo? Né? Aí eu fechei a ideia que eu estava tratando, porque eu trouxe ali uma ideia de causa e consequência. O que eu vou fazer agora? Agora, eu não vou utilizar o portanto, porque eu já usei. Vou utilizar outro conector para fazer a minha conclusão. Fechou? Tranquilo? Então, ó. Agora vamos. Em face, eu gosto desse também. Em face dos aspectos. Em face dos aspectos
Aí você pode utilizar, né, apresentados, analisados, o que você quiser. Eu vou colocar apresentados. Escolhi apresentados. Então, em face dos aspectos apresentados, podem-se... Conclusão é mais de boa, né? Considerar. De novo, eu não falei que era positivo no meu texto inteiro? Então, aqui eu vou ter que reafirmar. Eu não disse isso na minha tese? Lá na minha introdução eu não falei isso? Então, aqui na minha conclusão eu reafirmo. Então, eu faço os aspectos apresentados, podem considerar as redes sociais. Eu disse que era o quê? Não disse que era amiga ou inimiga? Amiga, não foi? Então, as redes sociais. Como aliadas das empresas. Porque foi a afirmação que eu fiz lá na minha introdução, certo? Contudo, uma conjunção adversativa. Para que a empresa posicione a sua marca. A empresa posicione a sua marca de forma vantajosa frisa-se ser necessário lidar com a questão de forma profissional, né? Claramente. Não é mesmo? Porque a gente falou de jogadas, né? Falou de venda, falou de mostrar elementos positivos, sob... Por quê? Sob pena de quê? De comprometer sua imagem diante dos clientes. Tá? Então, pronto. Fechou. Então, ó, o que eu disse aqui? Eu disse aqui na minha conclusão o seguinte: como a gente está falando de empresa, obviamente, né, a gente pensa que já é um âmbito ali óbvio, né, profissional, e as empresas fazem isso de forma profissional quando eles têm esse contato de rede social para prestar a sua marca, né? Então, obviamente, de forma profissional, sob por quê? Que você não trabalha de forma profissional, sob pena de cometer a sua imagem diante dos clientes. E, de novo, eu venho aqui trazendo, né, na minha conclusão, te falando que era, de fato, um aliado. Tranquilo? Aqui a gente encerra. Acabei a minha redação, tá? Então, quando nós vamos, né, fazer uma redação, tá vendo que não tem muito o que enfeitar, né? Ali, claro que para você, quando você for escrever, não sei se você vai copiar, o que você vai aprontar na sua redação, mas ficou muito grande, tira, porque tudo depende também do tamanho da sua letra. A minha letra em um papel é pequena, né? A minha letra é pequena. Com certeza daria aqui, caberia, né? Para quem tem a letra maior, obviamente, quanto maior, mais linhas. Quanto menor, menos linhas, né? Isso é óbvio. Então, aí, para que se você tem a letra um pouco maior, se passar, você tira o trem, né? Então, olha lá. Cadê? Podem se considerar as redes sociais como aliados das empresas, contudo, para que a empresa posicione sua marca de forma vantajosa, frisa-se
ser necessário lidar com a questão de forma profissional sob pena de comprometer. Enfim, tá? Então, a gente fechou aqui a redação para quem quiser tirar elementos, para quem quiser colocar, para quem quiser depois substituir por sinônimo, para quem quiser mexer, aí vocês ficam à vontade, tá bom? Aqui, como eu disse para vocês, né? Tira o trem, bota o trem. Como eu disse para vocês, aqui não tem como, né? Fazer, até mesmo porque eu tô fazendo em uma tela, não consigo medir ali certinho. Por isso que eu sempre falo para vocês o seguinte, né? É sempre importante vocês treinarem, beleza? Treinem a redação para vocês saberem como que vocês vão escrever, obviamente. Fechou, gente? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, né? Se você gostou. E de me mandar também a sua mensagem, se você quiser. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Agora, eu vou degustar o meu todinho, óbvio, né? Porque, ó, o bicho tá cheinho, não tomei meu todinho. Porque eu fui escrever... Gente, não, vocês tiraram isso. Ah, do meu cabelo. Foi do meu cabelo esse? Jesus! Não, gente, eu prefiro o lelê todinho. Como faz pra gente voltar pro todinho do que pro chifre? Chifre não, se bem que vocês sabem, né? Que o homem sem chifre é um animal indefeso. E se quem não foi chifrudo ainda, né? Todo mundo um dia é contemplado, minha gente. Isso aqui é basicamente um consórcio, né? Todo mundo um dia é contemplado. Tá bom? Tá sensacional. O chifre, gente, pior que ficou ainda, não ficou? Ficou esse diacho desse chifre aqui, eu não sei que raio desse cabelo hoje. E eu não vi. Eu fui ver aqui, mas eu tentei arrumar, não consegui e ficou assim. Além de um chifrinho hoje, eu tenho tá vendo? Dois, um chifrinho e um... Como é que fala? Um chifrinho e um todinho, tá? Então é isso. Um beijo pra vocês. Paguei aqui a minha dívida, né? Hoje não foi água, hoje foi todinho. Pra você, tira print. Tira print. Se, né? É que vocês não conseguem ver, mas o Juninho, ele tá bem ali, ó, rindo. Culpa dele. Eu vou botar ele pra aparecer aqui um dia pra vocês, tomando um todinho, né? Porque isso foi culpa dele. Já tá quente, Rafael. Tá quente meu todinho mesmo. Tá demais. Mas é isso, vai quente mesmo, não tem jeito. Eita, a Tati falou que ela já foi contemplada. Eita, lasqueira. Eu não sei. Quem foi? É aquele jeito, né? Não tem como. É o animal indefeso, vocês sabem, né? Então é isso, gente. Beijos pra vocês. Ó, o Todinho podia me patrocinar, vocês não acham? Eu queria receber um ano grátis Todinho, eu ia prometer pra eles que eu ia aparecer toda a aula tomando um Todinho de graça, se eles me patrocinassem. Porque eu já fiz tanta propaganda de graça aqui, né? Já é Banco do Brasil é todo dia. Já falei do Nubank, principalmente, acho que o Nubank podia me dar... O Inter podia subir, inclusive, o meu limite. É isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Bom restinho aí de semana. A gente se encontra na semana que vem com gramática, tá? Não se esqueçam disso, beleza? Beijos pra vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!